A paz do Senhor, a paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Então, estamos nós aqui, graças a Deus, por este dia que chegou, né? Estamos nós aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, um pouco mais de neurociência, um pouco mais para estarmos interagindo e aprendendo, porque sempre é bom aprender um pouco mais. Eu quero nesse momento agradecer a todos vocês que estão presentes, aqueles que vão chegar ainda, aqueles que vão assistir depois, porque eu sei que nesse horário algumas pessoas estão vindo do trabalho, outras estão no culto também. Então eu agradeço a cada um de vocês que chegou aqui, tá? E eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer os nossos amigos e amigas, companheiros de ministério que estão doando o seu tempo para nos ensinar, a cada palestrante, a cada homem e mulher de Deus que vai ter um dia especial com o seu tema, com a sua palestra, para estar aqui conosco, nos ensinando um pouco mais para fazermos melhor para o reino de Deus, para fazermos melhor para a nossa família, para fazermos melhor para os nossos filhos, os nossos alunos, né, as nossas ovelhas. Então eu quero agradecer a cada palestrante, que Deus use você poderosamente, tá bom? Estamos aqui e eu vou estar conversando com vocês, tá? Vocês vamos dizer se está ok, se o som está ok. Eu preciso saber de vocês para nós começarmos. Eu preciso que vocês me digam se a minha voz, né, porque como a gente não tem um microfone ambiente, se está tudo ok também, tá bom? Deixa eu verificar aqui. Eu vou estar conversando com vocês nessa telinha aqui, mas eu vou estar interagindo com vocês aqui embaixo, aqui ó, no meu celular, tá? Porque para poder responder para vocês, tá bom? Irmã Tati, o som tá ok, querida? Tá ok? Beleza, paz, irmã Patrícia. Nossa, irmã Patrícia, que bom que você conseguiu entrar. Que bom, Mari, beijo, Joinville, saudade. Tudo ok, irmã Débora? Benção. Então entenderam, né? Eu vou estar olhando para vocês e aqui também para poder nós interagir, porque eu gosto assim que vocês interajam comigo. Então, como todos sabem, me chamo Rosângela Kunz, conhecida como Tia Rô. Sou esposa desse homem bonito aqui, ó, Claudionir Kunz, é o pastor Claudionir Kunz, meu pastor. Mãe de Gabriel e mãe de Gabriela, 20 anos, 22 anos. Sou conhecida como Tia Rô, como já falei, porque amo o ministério infantil, amo o trabalho infantil, amo estar trabalhando com as crianças, amo de paixão. E por isso que eu fiz a minha pedagogia e a minha pós em neuropsicopedagogia. E eu quero compartilhar com vocês um pouco que eu aprendi, tá bom? Vamos lá então, vamos falar sobre neurociência e com o tema Bases para uma boa formação do cérebro de uma criança. A gente vai estar falando sobre o cérebro, claro, que direcionando para as crianças, que é o nosso foco, que é o nosso tema. Vão me falando se está tudo ok aí, tá bom, pessoal? Ok? Tá ok, então. Falando do cérebro de uma criança, mas claro que isso vai falar também do nosso cérebro, do cérebro de um adulto, porque nós passamos pela infância, então nós vamos entender algumas coisas. Claro que é difícil falar tudo em uma live, né? Não tem como, até porque eu nem sei tudo. A ciência está cada vez buscando mais conhecimento sobre o cérebro, que é algo muito novo, uma descoberta muito nova. A gente tem visto muitos cursos, né? Falando sobre o cérebro, sobre o comportamento. Então, creio que vai ser de muita valia. O cérebro, essa caixa aqui cinzenta, meio rosada,
que pesa em torno de 1,3 kg a 1,4 kg mais ou menos. Isso está dentro da nossa caixa, nosso crânio. Esse cérebro aqui, ele começa a se formar ainda no ventre. Lá com 20 dias mais ou menos, esse cérebro começa a se formar no ventre da mãe. O cérebro é onde funciona todas as ações do nosso corpo. Quando você pensa, quando você fala, quando você sorri, quando você está triste, quando você está com raiva, quando você está apaixonado, quando o seu filho resolveu fazer aquela birra que você não entende o porquê, tudo quem comanda é o cérebro. Até mesmo as nossas atitudes de adoração a Deus. É o cérebro. O cérebro é uma máquina tão poderosa, tão misteriosa, tão estudada, que você fica pensando assim, mas como tudo pode vir do cérebro? Então, essa máquina aqui que começa lá no ventre de uma criança, as primeiras redes neuronais acontecem nos primeiros 20 dias e dali até os 3, 4 meses de gestação, assim, é algo muito rápido. Por isso que a gente ouve falar tanto e os médicos falam da importância dos 3 e 4 primeiros meses de gestação, sabe? É os 3, 4 primeiros meses de gestação que está sendo começado a raiz, a base de todo o cérebro. E se lá na gestação uma mãe sofreu uma queda, usou droga, se uma mãe tomou um remédio muito forte, ou apanhou, ou sofreu uma depressão muito profunda, essa rede que está começando a se formar, ela pode crescer com alguns problemas e isso vai refletir na criança mais tarde. Muitas vezes o problema de a criança ter dificuldade no aprendizado ou adquirir algum transtorno vem dessa parte intrauterina. Por isso que quando você vai ao médico, pensa comigo, por isso que quando você vai ao médico, leva o seu filho no médico, normalmente o médico faz a anamnese. O que é a anamnese? É um questionário, um conjunto de perguntas que vai buscar lá no passado alguma coisa que possa, como é que eu vou dizer, que possa identificar o problema hoje daquela criança. E junto com todas essas perguntas, a gente pergunta sobre a fase de gestação dessa criança também, dessa mãe, né? Como foi a gestação? Na verdade, até antes, se essa gestação ela foi planejada, ela foi desejada, se o pai é presente, se houve alguma queda, algum susto. Então, tudo isso, se você vai ao médico e o médico te pede, se o profissional te pede todas essas informações, você deve levar, mas assim, ó, dê importância a isso, porque isso pode fazer diferença lá na clínica onde você está passando essas informações para esse profissional. Porque esse profissional pode buscar lá na gravidez algo que ocorreu muito sério, que você nem lembra e hoje pode estar causando algum problema, algum transtorno na sua criança. Lá na fase uterina ainda. Por isso que muitas vezes, a maioria dos profissionais, eles pedem a carteirinha de saúde, aquela carteirinha que a criança já sai da maternidade com ela. Por quê? Porque lá também existe um teste. Talvez muitos pais não têm conhecimento disso, mas era algo muito focado na nossa pós com a professora. Ela dizia, peçam a carteirinha, que na carteirinha tem um teste chamado teste de Apgar, ou Apgar. Esse teste ele foi criado em 1952 por Virginia Apgar. Ela era uma profissional e esse teste é feito no primeiro minuto de vida até os quinto minuto de vida dessa criança. A criança ela tem que responder a alguns estímulos que o profissional faz e conforme a resposta dos estímulos, a criança recebe uma nota. E através dessa nota, o profissional vai saber o que fazer já nos primeiros minutos de vida.
Mas o que isso tem a ver depois quando a criança está maior? Se você faz a anamnese e pega esse teste de Apgar e vê que o teste já foi baixo lá quando a criança saiu do ventre da mãe, entendeu? É porque ela já está respondendo, como é que eu vou dizer, respondendo fracamente aos estímulos já desde o ventre. Então pode ter acontecido que lá no ventre aconteceu algo que já prejudicou a base dessa rede neuronal. Então, o nosso cérebro, ele comanda tudo e ele já começa a ser formado no ventre. E sabe o que é incrível? Ele começa a ser formado no ventre e ele só vai estar totalmente formado por volta dos 24 anos de idade. Olha só. Então, o meu filho, que tem 22, ainda não está com o cérebro totalmente formado. É essa parte aqui, ó, da frente do cérebro, ele só vai estar totalmente formado com 22 anos. Então, sabemos que o cérebro é que comanda tudo em nosso corpo. Sabemos que o cérebro ele já começa a ser formado a partir dos 20 dias de gestação. E então, aprendemos a importância de no ventre ainda estar ajudando esse cérebro a se formar. Então, os 3 meses de gestação, mamãe, você que está grávida, você que está pensando em engravidar, por favor, os 3 meses de gestação, muita vitamina, muita calma nessa hora, muita paz, sem estresse, para que essa rede neuronal ela venha se formar e fortalecer e venha trazer uma criança bem saudável para você, em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos lá? Gente, que legal, muita gente aqui, ó, ao vivo com a gente, a Vivi, a Aline, a Luciana, qualquer coisa, vocês podem deixar suas perguntas ali, né? Vocês sabem, assim, falar ao vivo, numa live, a gente meio que treme nas bases, né? A gente está acostumado na igreja, essa palestra já dei na igreja para muita gente, mas assim é um pouco diferente, então a gente pode ficar um pouquinho nervosa aqui, mas não tem problema, deixa pra lá, né? Que bom que vocês estão aqui, temos bastante gente, queridas, tá? E se vocês depois quiserem fazer alguma pergunta, faça. Vamos continuar então. O cérebro maravilhoso, deixa eu ver aqui se eu deixei passar alguma dessa primeira parte. Isso, teste de Apgar, se você quiser colocar no Google, tá? Vai lá, procura o teste de Apgar. Você vai saber direitinho, minuciosamente para que ele serve. Se você olhar na carteirinha do seu filho, vai estar lá a nota que ele tem, ok? Se tiver alguma dúvida, leva para o seu pediatra, leva para o seu médico. Por quê? Porque a criança ela está em constante desenvolvimento. A criança, hoje se entende que a criança ela está em desenvolvimento. Há anos atrás, uma época passada, a criança era considerada como um adulto em miniatura. Tanto é que as crianças trabalhavam, na época da industrialização, as crianças trabalhavam, né? Então elas consideravam um adulto em miniatura. Hoje não, hoje o próprio ECA defende, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele defende que a criança ela está em constante desenvolvimento e que a criança ela passa por muitas fases do desenvolvimento. E isso não só do corpo, mas da mente também. Então, por isso que a criança hoje tem muitos direitos, e um delas é não trabalhar numa idade mínima, né? Então, você que está me escutando, eu aconselho você a ter o ECA na mão, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a ler, a ver os direitos das crianças, para que você fique bem informado sobre isso, ok? Criança, então, é um ser em construção. Glória a Deus por isso. Vamos à frente, então. Aqui está o cérebro. E a maior e a principal unidade de funcionamento do cérebro são as células. E uma das mais importantes, é o que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, é uma célula chamada neurônio. E aqui está um desenho, viu gente? Eu botei a TV para mostrar para vocês. Aqui está um desenho de um neurônio.
neurônio, de 2 neurônios na verdade, né? Porque o que são neurônios? Os neurônios, eles têm a função de receber, de transportar a informação e de passar a informação para o outro neurônio. O que acontece? O neurônio, ele recebe as informações do corpo externo através dos sentidos, o quê? Da visão, do olfato, da audição, do paladar, do tato. Todas essas informações do corpo externo, e a gente vai aprender isso um pouquinho mais para frente sobre o afeto e os estímulos, ele recebe essas informações, ele traz de maneira milésimo de segundo até o cérebro e ali ele vai passar essas informações para um outro neurônio. E essa ação que está acontecendo aqui, tá? São chamadas sinapses, são conexões entre os neurônios, conexões mesmo, tá? Eles passam as informações através de impulsos elétricos de um neurônio para o outro. Mas, irmã Rosângela, para que eu quero saber disso? Eu quero que você saiba disso porque sem as sinapses nós não somos nada. É através das sinapses que nós aprendemos. É através das sinapses que nós construímos uma rede neuronal, tá? Na nossa mente fortalecida. Cada vez que você aprende algo novo, cada vez que você faz algo novo, cada vez que você exercita uma ação, faz uma ação, acontece uma sinapse lá no seu cérebro. E por isso que cada cérebro, um é diferente do outro. Não existe um cérebro igual ao outro. Por quê? Porque o número de conexões do meu cérebro é diferente do seu. Nesse momento que você está aprendendo algo novo, está acontecendo uma sinapse. A sua rede neuronal, ela está se multiplicando, ela está se fortalecendo. Por isso que uma pessoa que não lê, por isso que uma pessoa que não exercita o seu cérebro vai ficando estagnada. Assim como nós temos que exercitar o corpo, nós temos que exercitar o nosso cérebro. E existem exercícios para o cérebro. Quando o idoso vai, né? Idoso não, hoje pessoas com 40 anos vão no médico e dizem assim, doutor, eu estou perdendo a memória, eu preciso de um remédio para a memória, eu preciso de um remédio para me ajudar a lembrar das coisas. E o que ele vai dizer? Você tem que exercitar a sua memória. E cada vez que você exercita, com o que, irmã Rosângela? Com leitura, com jogos. Por isso que jogos é tão importante para a criança. Por isso que leitura é muito importante. Por cada vez que algo novo chega até o cérebro, acontece as chamadas sinapses. Por isso que eu repito, nós não temos cérebros iguais. Graças a Deus por isso, né? Porque o meu número de sinapses é diferente do seu número de sinapses, ok? Então, o nosso cérebro, ele tem 86 bilhões de neurônios. 86 bilhões. Há um tempo atrás, a gente sempre ouvia falar em 100 bilhões de neurônios, certo? Isso ficou perpetuado por muito tempo, mas como eu falei, a ciência, a neurociência vão se avançando e pesquisadores brasileiros descobriram, e claro que não é exato, que nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios. Na minha mente, na sua mente, nós temos 86 bilhões de neurônios. E todos esses 86 bilhões, tá? Eles fazem essas conexões. E olha só, essas conexões, elas são impulsos elétricos. E é verdade, são elétricos mesmos, tá? Aqui neste livro, que é um livro que eu recomendo, que a gente usa na clínica, Transtornos de Aprendizagem, ele vai dizer que esses impulsos elétricos, se fossem ligados, dá para acender uma lâmpada de 4 watts. Então, quando a gente brinca que aquela criança está elétrica, a gente tem um fundamento para isso, tá? Mas são impulsos realmente químicos que se formam em elétricos que vão passando toda a informação. Mais para frente a gente vai entender o porquê que eu estou primeiro passando isso para vocês. E olha só algo
maravilhoso, que é que as crianças, os bebês, nascem com 5 vezes mais neurônios do que um adulto. Você já pensou nisso? Uma criança nasce com 5... Se nós já temos 86 bilhões de neurônios, uma criança tem 5 vezes mais. E quando eu penso nisso, vamos lá aqui se eu consigo ler alguma coisa. Quando eu penso nisso, eu vou para o versículo da palavra do Senhor que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, que até quando crescer não se desviará dele. Por quê? Porque cada vez que uma criança aprende as coisas de Deus, vai se perpetuando na mente dela. Por quê? Porque ela tem que chegar na vida adulta com a mesma quantidade de neurônios que um adulto tem, 86 bilhões. Existem na fase de crescimento da criança as podas, tá? Vai ser podado os neurônios delas e só vai se perpetuar, só vai ficar aqueles neurônios que foram estimulados, ok? Só vai ficar os neurônios que foram estimulados e a gente vai falar dos estímulos daqui a pouco. Eu quero que vocês só entendam que a nossa mente, a mente de uma criança, ela tem 5 vezes mais neurônios do que um adulto. E esses neurônios são responsáveis pelas sinapses que são, que levam a informação e passam a informação para o outro neurônio. Lembra que eu falei lá na fase do útero da mãe até os 3 meses? Se esses neurônios foram afetados lá ainda, dificilmente vai acontecer uma sinapse. E a criança muitas vezes chega na fase escolar que não aprende, porque alguma coisa de errado aconteceu com os neurônios. Muitos problemas lá na frente acontecem até os 3 primeiros meses de gestação. Espero que vocês estejam entendendo. Estou tentando aqui... Opa, está amando, que bom. Que bom, que bom, gente. Estou tentando ler aqui, tá? O que eu consegui responder, eu respondo aqui. Se não, depois eu vou responder todo mundo, tá bom? Vamos ver. Tá bom, Tati, um pouco mais próximo do microfone. Vou tentar falar um pouco mais alto também, tá? É isso mesmo, Eliane Correia. Então, uma rede neural é uma série de neurônios interconectados. É isso mesmo. Eu poderia trazer até uma imagem aqui para vocês dessa rede neuronal, tá? Então, eles começam a se conectar um com o outro e se proliferar cada vez mais. Se você vê uma imagem neuronal de uma criança, é como se fosse uma rede mesmo, assim, de uma rede de teia de aranha toda fechada. Porque elas começam a se conectar. Olha só, uma criança, na primeira infância, até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, ela está apta para aprender tudo. Olha só como a gente perde muito tempo achando que as crianças não têm essa inteligência, não têm essa capacidade. Eles têm. O cérebro de uma criança é apto. Deus já fez ele assim quando o Senhor disse: ensina a criança no caminho que deve andar. Ela está preparada, a rede neuronal dela está a todo vapor. Eles têm 5 vezes mais neurônios do que um adulto. Aproveita, inculca Deuteronômio, inculca nessa mente, dessa rede neuronal dessa criança, porque ela está apta para aprender. Ela está apta, ela não vai ser forçada. Você sabia que uma criança até os 3 anos de idade, ela pode aprender 3 idiomas simultaneamente e não é pesado para ela? Ela tem essa capacidade. Não é excesso de estímulos, porque ela está com a rede neuronal dela pronta para aprender tudo. Pensa, ela nasce, ela fala, ela anda, ela engatinha, ela chora, ela berra, ela começa a falar papai, mamãe, ela aprende a pegar uma colher, ela está aprendendo tudo ao mesmo tempo. E ela é capaz de aprender tudo ao mesmo tempo. Nós, já com a nossa idade, com 5 vezes menos neurônios do que uma criança, já fica mais difícil.
Pensa comigo, por que que uma criança consegue pegar um hino sem tentar decorar, ela já está decorando? Só em ouvir a música tocar, ela já decorou o hino, não é? E nós? Nós ensaiamos uma vez, 2 vezes, 3, 5, 10 e ainda quando vamos cantar no culto a gente vai com a pastinha. Eles estão aptos e tem pai perdendo essa oportunidade, colocando um celular na mão de uma criança que está com seus neurônios ali prontinhos para trabalhar, na verdade está matando, está estagnando os neurônios daquela criança. Criança que não é estimulada não cresce, isso não só fisicamente, principalmente, e a gente vai ver daqui para frente, tá bom? Então, o cérebro de uma criança está preparado para receber todas as informações. Outra coisa que eu falo, cuidado, certos tipos de conversa na frente de uma criança, cuidado. A criança ela está captando, você já ouviu falar que o cérebro de uma criança é como se fosse uma esponja, está captando tudo, Vamos lá. O fato de um bebê nascer prematuro muda alguma coisa na questão dos neurônios? Mari, não. Pode acontecer, isso vai ser investigado depois, né? Mas ali já está formado, entendeu? Porque foi nos 3 primeiros meses. No 8º mês a gente fala mais a questão da respiração, né? Mas claro, é investigado, tipo o meu Gabriel, ele foi prematuro também. Eu tive algumas preocupações a esse respeito, né? Mas assim, gente, tudo é passado pelo profissional, tá? Por isso que a questão da anamnésia é muito importante. Tudo que você tiver de informação, você vai passar para o profissional e se o profissional for bom, ele vai fazer toda uma investigação. Mas há situações, caso, que a gente está falando, vamos supor, de crianças com dificuldades no aprendizado. A gente também pode falar de crianças com autismo. Na clínica eu atendi uma criança que ele era portador de 5 transtornos, então assim, é muita coisa. Às vezes uma criança ela tem que passar simplesmente pelo psicopedagogo que vai auxiliar, né? Que a criança às vezes só tem um déficit de atenção, que vai auxiliar essa criança a ir melhor na escola. Mas tem crianças que precisam passar pelo psicopedagogo, pelo psicólogo, ou pelo psiquiatra, ou pelo neuro, para que o neuro faça um exame mais aprofundado e a maioria das vezes é um conjunto de profissionais, tá? Que fecham o diagnóstico da criança. Isso a gente vai ter uma outra profissional, uma outra psicopedagoga que também vai estar falando dentro dessa área, tá bom, gente? Vocês podem fazer pergunta que se eu não puder responder agora, mas a gente responde depois, tá bom? Então vamos seguir em frente. Vimos que tem 86 bilhões de neurônios, vimos que as crianças têm 5 vezes mais, vimos as conexões que são feitas, a rede neuronal que acontece no nosso cérebro, não só no cérebro de uma criança, tá? É que ela está apta para aprender tudo mais fácil. Por isso, gente, a Mari tá aqui. E eu vou dar um conselho para vocês. Aproveite a primeira infância para ensinar música para os seus filhos. Coloque, dê um instrumento, tira esse videogame, tira esse celular e dê um instrumento para o seu filho. Ele está apto para aprender. Depois, com 15, 16 anos, vai ser mais difícil ele aprender um instrumento. E criança que aprende um instrumento, nossa, ela cresce um pouco mais calma, ela já cresce com uma profissão, ela já cresce com dom, com talento, porque toda essa rede neuronal dela está apta para aprender, tá bom? Vamos para frente então. O cérebro de uma criança pode ser comparado à construção de uma casa. Por que eu falo isso? Alguns estudiosos, alguns alunos fizeram pesquisa lá na faculdade de Harvard e chegaram à conclusão de que o cérebro de uma criança ele pode ser comparado à construção de uma casa. Vamos saber por quê.
Opa, peraí. Isso. Aonde a base dessa construção é estímulos e afeto. Agora a gente vai voltar ao que nós estávamos falando lá no início, tá? Olha só. A base, o cérebro da criança é comparado à construção dessa casa. Mas toda casa tem uma base, não tem? Todo apartamento, todo prédio, a casa que você mora, que você fez, tem uma base. Ela precisa ter algo que sustenta. E esses alunos da faculdade de Harvard chegaram à conclusão de que a sustentação para a boa formação do cérebro de uma criança é estímulos e afeto. Gente, isso vai longe. Daí que a gente vê o quanto a gente pode ter errado na educação dos nossos filhos. Isso vai muito longe. Então vamos para frente. Já sabemos que a base da construção do cérebro da criança é estímulos e afeto. Isso? E essas bases são fundamentais para a boa formação e sustentação do futuro de cada indivíduo. Então, quando uma criança é estimulada, e quando nós falamos de estímulos aqui, nós estamos falando de tudo que a criança recebe de informação. Quando uma criança, pensa comigo, está dentro de uma casa, que dentro dessa casa os estímulos são precários, os estímulos são de maus tratos. Como assim, mãe? Não vou estimular o maus trato na minha filha ou no meu filho. Mas se está dentro de uma casa que sofre agressão física, verbal, constantemente, como é que está sendo construída a base dela? Nós estamos falando da mente, e a mente é que sustenta todo o corpo. É a mente que vai fazer que o futuro daquele indivíduo, a base, né, vai fazer com que o futuro daquele indivíduo venha a ser uma pessoa bem-sucedida. Uma criança que está dentro de um ambiente familiar, ou na escola também, ou na igreja, a gente fala da família porque a família é onde a criança mais convive, né? O problema são exatamente esses. Quais os estímulos? Vamos lá. Vamos interagir? Vamos. Aqui a minha resposta está um pouco atrasada com a de vocês, tá? Os estímulos. Estímulo. Vamos imaginar uma criança dentro de uma casa, tá? Porque os estímulos, eles não são só físicos. Os estímulos são no falar, no caminhar, no andar. Até você não fazer nada, você está estimulando uma criança a não fazer nada. Então vamos falar dos estímulos. Estímulos. Se eu crio o meu filho dentro de um ambiente, tá? De agressão física, eu não bato no meu filho, mas eu bato na minha esposa. Eu estou estimulando o meu filho a crescer com esse raciocínio de que é normal bater em mulher. Lembra dos neurônios lá? Ele está aprendendo. É mais uma conexão que se formou. Ele está aprendendo o que ele viu com o pai. Agora, se ele está dentro de uma casa onde tem um pai que é sacerdote do lar, que é o homem de Deus, o pai não está nem usando a expressão ou a atitude de mostrar para o filho que tem que fazer determinada coisa. Mas naturalmente o pai faz. O pai é um homem de Deus, o pai adora o Senhor, o pai respeita a mãe, o pai respeita os filhos, o pai vai para a igreja, o pai é um homem de oração. Sem o pai perceber, o pai já está estimulando essas crianças a serem também assim, e aquelas conexões que nós falamos vão estar sendo fortalecidas. Lembra que eu falei que no decorrer dos anos essas conexões elas são podadas? Os neurônios são podados e vai ficar a mesma quantidade de um adulto? É isso que acontece. Os estímulos não só no meio familiar, estímulos físicos. Um bebê que nasce, tá? Isso na parte motora, vamos falar assim. Um bebê que nasce, que tem um pai super, como é que eu vou dizer, rejeitou aquela criança, tá? Rejeitou aquela criança. E com raiva, a mãe também dá pouco carinho pro filho. E gente, isso a gente não tá falando coisa de
coisa realidade que nós atendemos na igreja, que nós atendemos dentro dos consultórios, tá? Mãe que rejeita filho, mãe que não quis amamentar o filho por problemas dela mesma, não quis simplesmente dar carinho para o filho suficiente, deixa esse filho dentro de um bercinho a vida toda, essa criança não é estimulada com os brinquedos, não é estimulada com carinhos, não é estimulada com afeto, não é estimulada com conversa, porque o bebê precisa de uma mãe conversando constantemente com ele, precisa sentir o toque da mãe, o carinho da mãe, isso já desde o ventre, mas quando nasce mais ainda, aquele afeto que é o peito da mãe, amamentando, né? Que aquilo ali é uma das maiores formas de carinho. A criança, um bebê já cresce sem aquilo. Lembra que eles têm 5 vezes mais neurônios? E esse afeto, esse estímulo não está sendo feito com esta criança. É a base. É a base. E quando falta estímulos e afeto, essa questão do estímulo e de afeto vai muito longe, tá? Vai muito longe, porque são muitos estímulos e são muito afeto, tá bom? Vai muito longe. Mas quando essa base aqui, ela está em falta, vamos falar quando essa base está sólida, ok? Vamos dizer que essa criança, essa mente, porque isso aqui é uma mente de uma criança, ela cresceu nesse lar que tem tudo isso, que tem estímulos e tem afeto. Ela é muito amada, ela recebe muito carinho, ela recebe muita atenção, ela recebe muitos estímulos, ela é estimulada a falar, ela é estimulada com jogos, ela é estimulada com música, ela é estimulada com o convívio familiar, com o ambiente, ela é estimulada na igreja, ela é estimulada a ser uma adoradora, ela recebe muito carinho e não só, quando eu digo de carinho, não estou dizendo que é só um abraço, não estou dizendo que é só um beijo, não. Quando a gente fala de afeto, vai muito além. O beijo, o carinho, é uma forma de demonstrar afeto. Imagina o seu filho chegar e dizer para ti, chorando, que machucou o joelho. Você vai dar um beijinho e vai dizer, já vai passar, está tudo bem, tá bom? Vai passar. Foi bom? É bom, não é? Você demonstrou afeto, não demonstrou? Deu um beijinho, vai passar, passou um remedinho. Mas o afeto vai além. Além, por que eu digo além? De você parar, olhar nos olhos daquela criança e dizer o que aconteceu. Olha só onde o afeto vai. Onde você caiu? Como você machucou? Porque aquele machucado pode ser resultado de uma criança que está com um problema de visão e precisa usar um óculos, precisa passar pelo um oftalmo. Ou aquela criança está com um problema na coordenação motora dela, está caindo muito, tem que investigar o que está acontecendo. E você entendeu o que é um afeto? É muito além de você dar um abraço, um beijo. Tem pai que simplesmente vai lá, dá um abraço, um beijo, já tá bom. Eu sei que os homens às vezes são um pouco mais, mais seco nessas coisas e fica mais para a parte da mãe. Mas quando uma criança, ela é estimulada em todos os sentidos, tá? A gente pode fazer uma live falando só de estímulos. E se vocês quiserem compartilhar aqui comigo, falando sobre vários tipos de estímulos, a gente vai compartilhando aqui com o pessoal que está ao vivo, tá bom? Mas quase que 100% vamos dizer que desses estímulos acontecem no meio familiar. Isso eu estou falando da primeira infância, tá? E o afeto também. Quando essa base está alicerçada, a criança cresce com autoestima. Por quê? Porque ela teve estímulos. Porque lá na infância, o pai e a mãe mostraram para ela que ela era alguém feliz, que ela era alguém que poderia se valorizar. E a gente vê muito hoje, infelizmente, crianças que têm algum tipo de transtorno e que acabam ficando com a autoestima lá embaixo. Crianças que são portadoras de alguma deficiência, porque
faltou estímulos na infância de o pai e a mãe elevar a autoestima dessa criança, entendeu? Até com crianças de cor, crianças que são negras, elas precisam muito de estímulos e de afeto para crescer com a autoestima elevada, porque infelizmente a gente ainda vive num mundo muito racista, infelizmente, porque tem outras crianças que não aprenderam isso e acabam, né, fazendo bullying com essas crianças. Quando essa base está alicerçada, a criança cresce com confiança. Lembra, como eu acabei de falar desse machucado, ela pode confiar no pai, na mãe, ela cresce aprendendo a confiar no vô, na avó, no tio, na tia. Ela não vai crescer achando que ninguém é bom. Gente, claro que cada família é uma realidade. A gente sabe que tem crianças que crescem numa família totalmente distorcida disso. E é daí que a gente vê o resultado mais tarde. Por isso que hoje os consultórios de psicologia, os psiquiatras estão com os seus consultórios cheio, tá? A minha clínica era lá em Joinville, era junto com alguns médicos, e um deles era o Dr. Rui, um psiquiatra, que as pessoas imploravam um horário com ele porque ele não tinha mais horário, não tinha como atender, porque faltou na infância e chegou na vida adulta. Infelizmente, veio muitas sequelas e muitas consequências. Tati, estímulos positivos, palavras de incentivo. Você consegue isso, não desista. Você vai conseguir, parabéns, continue assim. Estímulos de incentivo. Isso vai trabalhar o quê? A autoestima da criança. Vai, você consegue. Pode ir. Agora, uma criança que está dentro de um lar, que um pai é bruto, toda hora dizendo que o filho não presta, toda hora dizendo que o filho não vai dar nada, sai daqui, seu moleque, você não vai dar nada, eu vou te pegar de cinto, eu vou fazer isso. Me diz se a autoestima, a confiança dessa criança vai estar num nível elevado. Ela não teve essa base. É bem isso. É bem isso, Tati. E isso, Tati, é dizer que está à disposição. Mas a inteligência, quando tem estímulos e afeto, falando de estímulos na inteligência, a criança que na infância é estimulada à leitura, a criança que na infância é estimulada a jogos que trabalham raciocínio, que trabalham a criança pensar. Hoje as crianças ficam horas, e não precisamos ir a fundo nisso, meu esposo vai estar falando na live dele sobre isso, horas na frente de um computador, de um celular, de jogos. Que estímulos ela está tendo, hein? Além de ela não estar tendo estímulo para leitura, para jogos que estimulam. Quais são os jogos que estimulam? Se você quiser colocar aqui, vai nos ajudar bastante, tá? Jogos que... Eu lembro que a gente jogava muito com os nossos filhos, o banco imobiliário, o detetive, né? Quando você for ao médico, o médico disse para as pessoas jogarem, isso vai estar exercitando o cérebro. Porque o que acontece? Quando uma criança não é estimulada a pensar na infância, quando ela chegar lá na vida adulta, que ela tem que fazer uma prova do Enem, uma prova para o vestibular, ela não vai ter isso porque ela não foi estimulada. Os neurônios delas que não foram estimulados foram podados, entendeu? Fica mais difícil. Mas a irmã Rosângela não tem solução? Tem solução, tá? O cérebro, ele é plástico. A gente diz que a neuroplasticidade, ele tem o poder, mesmo perdendo, ele se exercitado, ele tem o poder de se regenerar. Mas a coisa vai ser mais difícil, bem mais demorada. A gente está falando de aproveitar isso, jogo da memória, Raquel, trilha, isso, joga. Eu sei que tu joga bastante com as tuas crianças, né? Estímulos para as crianças. Então, como a gente estava falando, se uma criança passou por a infância toda e não teve esse tipo de estímulo, pode recuperar depois? Pode sim. Só que é muito mais difícil. Vai ter que suar muito mais para conseguir
recuperar o que perdeu. Mas pode, claro, sempre pode. Mas o grande evangelista Moody, ele disse assim, ó, ganhe uma criança, que você ganha uma vida inteira de trabalho para o reino. Isso quer dizer, trabalhe na infância. Se você trabalhar na infância, você vai ter muitos resultados positivos depois. Eu tenho 2 filhos, eu sei que eu poderia ter feito muita coisa diferente, mas por outro lado eu sei que eu fiz muita coisa legal para hoje estar colhendo os frutos com ele. A música foi algo que eu fiz desde a infância, eu e meu esposo, desde a infância envolvemos eles com a música, envolvemos eles com as coisas de Deus, tá? E existe uma pesquisa que diz que quando você envolve seu filho com as coisas de Deus, na igreja, o que for, na música, ou até ajudar a limpar, até ajudar a organizar as coisas da igreja, você vai estar estimulando o seu filho a amar a casa do Senhor. Que maravilha! Agora, uma criança que está dentro de um lar, onde o pai ou a mãe só falam mal das coisas de Deus, só falam mal da igreja, só murmuram, que estímulo essas crianças estão tendo? O pai, sem querer, ele está tirando seu filho da igreja. Quando ele crescer, ele vai dizer, primeira coisa que eu vou fazer é sair. Por quê? Esses estímulos, lembra dos neurônios? Foram podados. Só permaneceu estímulo de pensar mal da igreja, porque só haviam fazer isso dentro de casa. Agora, uma criança que é estimulada com as coisas de Deus, provavelmente vai permanecer. Por quê? Porque a própria palavra do Senhor diz, ensina a criança, o Senhor não mente, está na palavra do Senhor. Outra forma? Isso mesmo, cantar. Foi assim que eu fiz com a minha filha. Ela tinha vergonha, eu fui cantar com ela na igreja a primeira vez e daí ela foi. Agora ela canta e eu fiquei para trás. Não. Mas você vai colher muitos frutos, trabalhos, estímulos, pelo amor de Deus, tá? E não esqueça que o contrário também é verdadeiro. Se você deixa de estimular algo bom, automaticamente você está estimulando aquela criança a algo ruim. Então estimule. E quando você trabalha o estímulo e o afeto, você também vai ter uma criança que raciocina, porque você ensinou aquela criança a raciocinar. Não esqueça que criança até 3 anos de idade, eles não têm essa parte do cérebro formada, de raciocínio. Eles não sabem o que é óbvio. Eles não sabem que botar o dedo numa tomada vai levar um choque. Eles não sabem. Tem pai que diz, tu não viu? É óbvio que tu não está vendo. Uma criança não sabe. Esse livro aqui, O Cérebro da Criança, que talvez em outra live a gente possa falar, ele vai falar do cérebro em 2 hemisférios, direito e esquerdo. O direito é mais emocional, o direito é mais, ele pensa mais. O esquerdo é o linear, literal, o matemático, o óbvio, entendeu? E a criança não tem isso formado. A criança até os 3 anos não está formado. Então, o raciocínio a criança ainda não tem das coisas óbvias, tá? E daí quem vai ter que ensinar isso, quem vai ter que conduzir aquela criança e dizer que isso não pode, isso faz mal, esse sabor é ruim, isso você não pode colocar na boca, são os pais. É estímulos que você vai estar dando para o seu filho. E quando tem estímulos e afeto, tem o quê? Relacionamento. Por quê? Ela recebeu estímulos na infância adequado, recebeu afetos adequados. Ela vai crescer uma pessoa com bons relacionamentos. Hoje nós vemos adolescentes que não se relacionam com ninguém, porque foram estimulados a estar num quarto trancado. Misericórdia! Você vai visitar muitas vezes alguém, uma casa de um irmão, de uma irmã, você não vê os filhos deles porque eles estão no quarto trancado, gente. Hoje eu posso dizer que o câncer é a tecnologia se não for bem usado. Como que uma criança que fica 3, 4 horas por dia na frente das telas vai ter relacionamento mais tarde? Além de ela ter um monte de problema de visão porque seca ali o líquido dos olhos, problemas de coluna, problemas de raciocínio.
e problemas de relacionamento. Não dá para ver direito por causa da luz da tela, né? Mas essas imagens eu coloco para vocês depois na nossa página, tá bom? Ok, vamos em frente então. As crianças necessitam de afeto e estímulos que proporcionam o seu desenvolvimento mental, espiritual, emocional e físico. Todos aquela base vai trabalhar a mente, o espírito, o emocional e o físico, ok? Então, falando um pouquinho mais minuciosamente do afeto. O que é afeto? Afeto é a disposição de alguém por alguma coisa. Isso é afeto. Você está à disposição de alguém, tá? O que é? Afeto é um agente modificador do comportamento. Ele influencia diretamente na forma como agimos e pensamos. O afeto, ele é de essencial, extremamente essencial na vida de uma criança. Nós que já temos a nossa mente formada, que já passamos dos 24 anos, precisamos de afeto, precisamos de carinho, precisamos de abraço, precisamos que alguém esteja à disposição. Isso na igreja também. Quando você está à disposição de alguém, você está demonstrando afeto. Você professor na escola secular, você professor na igreja. Quando você demonstra esse afeto para uma criança, você está ajudando a base da construção da mente dessa criança, porque às vezes ela não tem isso em casa, mas ela encontra em você. Ela encontra em você, professora, ela encontra em você, professora. E você vai estar ajudando, sem saber, a construir essa rede neuronal e fazer com que essa base da mente dessa criança venha estar sustentada. Por quê? Porque com o afeto se cria vínculo. E confiança só acontece quando há esse vínculo. Entendeu? Você já viu que você só fala alguma coisa muito séria para alguém quando você criou vínculo com essa pessoa? Porque antes de criar o vínculo, teve o afeto. Muitas amigas minhas, a gente chama de amiga, né? E essa amizade vai florescendo, o afeto vai aparecendo e de repente a gente forma um vínculo. E de repente essa amiga conta algo muito sério para você. Por quê? Porque criou-se um vínculo. Assim é você lá na escola, ou lá na sala, ou lá na igreja. Uma criança que chegou a ponto de te contar algo muito sério, vamos supor como abuso sexual, se essa criança chegou a contar para você, é porque ela viu em você uma pessoa maravilhosa que fez com que esse vínculo se fortalecesse, porque você demonstrou afeto. Agora, professor, professora, líder, sem carinho, sem afeto, nunca vai criar vínculo. Nunca vai criar vínculo, tá bom? Ame primeiro. Sintonize com ela primeiro, faça conexão com essa criança primeiro, tá? O respeito e a compreensão das emoções da criança é uma forma de afeto também. Com certeza, Jéssica. O respeito e a compreensão das emoções da criança. E esse livro fala muito. Como eu falei, é algo muito extenso, né? Porque isso tudo está ligado às emoções, tudo está ligado ao cérebro, às conexões neuronais. Então, tem crianças que têm personalidade diferente e é maravilhoso você ouvir isso, porque a irmã Sara, ela vai falar também a respeito desse tema que vai nos enriquecer muito. Porque a criança muitas vezes ela precisa do tempo dela de ficar no canto, chorando por alguma coisa, vivendo algum luto, e a criança tem emoções. Mesmo sendo criança, ela tem emoções, ela é um ser em desenvolvimento, mas ela tem dor, ela chora, ela pensa, e quando você respeita isso e tenta solucionar isso, você está fazendo com que o afeto se prolifere na vida dela, e ela vai crescer com isso também. Gente, é muito comum a gente ver assim, ó, o pai
Hoje ele é o que o pai dele era. Neurônios espelhos, sabe? O que o pai era bruto, o pai era grosso, e muitas vezes não foi trabalhado nisso, no pai que já tá, às vezes já até faleceu, o filho veio assim. E por essa questão dessa convivência, e não houve essa mudança de comportamento, não deixou também o Espírito Santo de Deus trabalhar, e ele está passando isso de pai para filho. É muito comum você ver o filho no pai, né? O pai no filho. É muito comum você ver que herdou muita coisa errada ou boa, né? Isso é a questão dos estímulos. Então, o afeto é alguém estar à disposição. Você está à disposição? Isso aqui, infelizmente, hoje o que mais tem prejudicado é a questão do tempo. Hoje ninguém tem tempo mais para nada e mal a gente dá esse afeto para os da nossa família, infelizmente. Mas é tempo de mudar, é tempo de nós fazermos diferente. As nossas crianças precisam, os nossos filhos precisam. Ame, ame incondicionalmente, ame. Mesmo que seu filho errou, tá? Mesmo que o seu filho errou na infância, na adolescência, demonstre o seu amor por ele, demonstre esse afeto por ele. Porque quando ele precisar, ele vai saber, além das conexões dele estar sendo formada, ele vai saber que ele tem um lar, ele tem uma família, ele não vai buscar isso lá fora. Porque muitas vezes o mundo dá um afeto diferente que simplesmente supriu a necessidade dele, tá? Mas, voltando a falar de afeto, desde a infância, afeto como professora, afeto, coisa linda, além de um beijo. Vamos para frente? Alguma pergunta? O nome do segundo livro, esse, O Cérebro de uma Criança, Daniel Sieg e Tina. É muito bom. Isso seria uma live só para ele, tá? E esse aqui foi o que eu mostrei também. É bem grosso, ó. Né? Esse é mais profissional, para a área profissional, mas isso aqui diz detalhadamente todos os transtornos e o que fazer, como proceder, tá bom? E chegou essa semana para mim A Mente de Adolescente, que eu ainda não comecei a ler, mas o pessoal diz que é muito bom. Vamos então aos estímulos. Marilene Ferraz. O nome do segundo livro, acabei, tá? Vamos lá então falar sobre os estímulos. Isso. Estímulos é qualquer alteração externa ou interna que provoca uma resposta fisiológica ou comportamental num organismo, tá? Estímulo é qualquer incentivo para atingir um determinado fim. Desde o início nós estamos falando sobre estímulos e sobre afeto, né? Falamos que os dois são a base para a boa formação do cérebro de uma criança, independente onde for. Isso na família, isso na classe da EBD, isso na educação infantil, onde for, esses dois são a base para a boa formação. E a gente está vendo aqui, conversando com vocês, a gente vê que é o que falta na nossa casa, é o que falta na nossa escola. Peraí, a amiga disse que fez uma pergunta acima aqui, é que é muita pergunta, não consigo ler tudo. Peraí, amiga. Não dá agora, mas vamos lá, falando sobre estímulos. Se você estimula uma criança desde a infância, tá? A importância do estímulo, para nós sabermos realmente a importância do estímulo. Se você estimula uma criança desde a infância, isso falando na questão, a gente está falando, o nosso curso é completamente para Cristo, né? Então a gente está voltando para todos os lados, mas falando na questão de você estimular uma criança desde a infância com as coisas de Deus, né? Ser um adorador, ser um músico, se você estimula o seu filho à leitura, se você estimula o seu filho a ser ofertante, se você estimula o seu filho a ser dizimista, se você estimula o seu filho a amar a casa de Deus, se você estimula desde a infância isso vai se perpetuar por toda a vida dele.
Por mais que ele possa ter o livre-arbítrio mais tarde e decidir o que ele quer fazer, mas lembra que ele teve lá na infância 5 vezes mais neurônios e só permaneceram que foram estimulados, ok? Só permaneceu o que foi estimulado, o que não foi estimulado, o que não está sendo usado foi poldado. E daí a gente vê o quanto a gente erra na primeira infância, porque a gente acha que é inocente, não sabe de nada, não vai acontecer nada, e tudo que a gente está fazendo próximo deles, na questão de estímulo, na questão de afeto, vai perpetuar por toda a vida. As crianças precisam. E agora falando um pouco sobre rotina. Quando você coloca rotina, regras para os seus filhos, você está estimulando ele a ser uma pessoa organizada, uma pessoa que tem horários, tem regra. Claro que não em excesso, porque criança é criança. Vai ter erros, vai ter birras, isso vai vir, mas nós temos que organizar isso. Porque se você estimula uma criança sem querer, né? Sem querer, vamos usar essa palavra, você não cobra do seu filho que ele arrume os brinquedos. Ele tem a idade para arrumar os brinquedos dele dentro de casa. Ele tem idade para arrumar a sua cama. E a mamãezinha com toda dó vai lá e faz isso para o seu filho. Qual o estímulo que você vai estar dando para ele? Que a mãe pode fazer tudo. Que a mulher pode fazer, que depois que ele casar, a mulher pode fazer. Mas ele precisa, porque isso é estímulo para ele. Ele precisa disso para fazer mais conexões na mente dele, para que ele aprenda realmente a dobrar. Ele vai fazer um movimento de pinça. Ele vai aprender que ele precisa de regras, e crianças precisam de regras. E isso também é estímulos. E vocês podem colocar aqui vários tipos de estímulos, tá? Para que a gente possa discutir sobre isso. Eu sei que a live está ficando um pouco extensa e é um pouco ruim, né? Mas vamos daqui um pouquinho já terminar. Vamos lá aqui, um pouco mais para frente. E quando a gente fala de estímulos, nós falamos de estímulos à leitura, estímulos a música, como já falamos, a rotina. Isso, Camila. A rotina também deixa a criança menos ansiosa. E se você não estimular ela a uma rotina, ela vai crescer uma criança, como é que eu vou dizer, um pouco perdida, sempre dependendo de outra pessoa. E a criança precisa desses estímulos, ela precisa de regra, ela precisa de rotina, ela precisa de ordem, ela precisa de disciplina. Lembra? Como nós falamos do afeto e do estímulo. Isso é a base de sustentação, tá? E alguns lugares, falando dos estímulos, e a gente vai falar um pouco dos estímulos físicos, alguns lugares... organizada, isso. Em alguns lugares, tipo Joinville, quando eu estava lá, abriu uma academia de criança, academia de bebê. Acredita? Por quê? Porque tá faltando espaço em casa, muitos moram em apartamentos, e os estímulos físicos, motor que a criança precisa ter, não tem, porque dificilmente se vai para um parque, dificilmente se vai para um gramado. Então eu achei muito interessante, pena, né? Isso devia ser sempre o papel dos pais, mas lá em Joinville tinha uma academia para bebês. Para quê? Para trabalhar os estímulos, né, motores da criança. Então são estímulos também que a criança necessita, porque com os exercícios físicos a mente trabalha melhor. Isso seria um outro assunto. Isso mesmo. Vamos lá. E olha só, voltando às bases, se as bases estiverem em falta, se a base estiver em falta, trará grandes prejuízos na vida adulta. Esse desenho ele meio que simplifica como seria a vida adulta daquela criança que não teve a base de afeto e estímulos. O que acontece? Infelizmente, é uma triste realidade. É isso que acontece. Porque tudo se dá na infância. E se na infância não foi trabalhado esse estímulo e esse afeto, e a gente pode fazer uma live só de estímulo, só de afeto, porque isso vai muito longe.
Quando não é trabalhado, como fica essa casinha? Como fica essa mente? A autoestima da criança, nós estamos atendendo, nós sabemos que crianças estão procurando direto psicólogos para trabalhar a autoestima, porque a autoestima daquela criança está super baixa porque não foi trabalhado lá na infância. A confiança, crianças desconfiadas e com medo de tudo, crianças que não dão um abraço porque têm medo, crianças que vivem trancadas dentro dos seus quartos porque não confiam em ninguém. A gente sabe que existe muitos maus tratos, né, que acontecem com a criança e faz com que ela perca a confiança. Volto a dizer, não foi trabalhado, né? E a gente sabe que tem crianças que vivem em situação constante de maus tratos. É triste, dói na alma. O noticiário tem falado constantemente. Eu às vezes oro ao Senhor, se eu pudesse entrar em cada lar e mudar a situação de cada criança, eu sei que elas estão crescendo com a sua base mal formada, sem estímulo, sem afeto, sem amor. E daí quando cresce, estão assim, fracos no relacionamento, com raciocínio e inteligência fraca, porque faltou estímulo na infância. Meus queridos amigos e amados, Deus nos chamou por uma grande obra. E muitas vezes as nossas crianças estão vindo de casa assim, estão indo para a sua sala. E Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para fazer a diferença. Para você fazer dentro das suas possibilidades. Para você fazer, dar o tudo de si. Para que essas crianças, pelo menos com você lá na sua sala, cresçam com estímulos e afeto. Um dia elas vão olhar para trás e vão dizer: professora, a professora me ajudou. Eu pude confiar na minha professora e contei para ela o que aconteceu comigo. A professora me deu uma palavra de conforto, a professora falou de Jesus para mim, a professora me abraçou, a tia me abraçou. A tia me amou, a tia me ajudou, ela fez o possível e o impossível. Porque muitas vezes lá em casa ela não tem isso. Dê afeto, dê amor para os seus alunos. Faça o que estiver ao seu alcance. Deus te chamou para essa grande obra. Deus me chamou para essa grande obra. Aleluia. E nessa casinha existem algumas janelas. E algumas janelas, elas ficam abertas determinadas fases da infância. Vamos dar um exemplo. Com 2, 3 anos, né, a partir de 1 aninho, 2, a criança começa a falar e falar bastante. Essa janela está super aberta para ela nesse momento. Não adianta você pegar uma criança agora e tentar fazer com que ela coloque uma linha numa agulha, porque ela não vai conseguir. Ela ainda não tem esse trabalho de pinça, né? Essa coordenação motora fina dela ainda no cérebro não está formada, entendeu? Existem algumas etapas da vida da criança que são espetacular para tal coisa. Então, não vamos forçar a estimular demais e também não de menos, ok? O que a Bíblia diz? Para nós terminar a nossa live, eu pretendo em outro momento voltar com uma outra live. Como eu falei para vocês, a gente faz ao vivo, às vezes a gente pode deixar alguma coisa para trás, porque a gente fala lá, lê aqui, mexe aqui. Eu queria botar a imagem para vocês. Se Deus quiser, a gente entra com esses outros livros depois. Mas o que a Bíblia diz? Vamos lá? Em Deuteronômio 6 e 7 é bastante conhecido e eu vou repetir isso porque eu repito em todas as minhas palestras. E estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás aos teus filhos e delas falarás ao sentar à tua casa, ao andar pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. Lembra, inculca na cabeça da criança, principalmente na primeira infância, onde está sendo formada
a conexão, as redes neuronais, toda aquela rede está sendo formada. Provérbios 22:6 já falamos, educa a criança no caminho que deve andar. E até quando envelhecer não se desviará dele. 2 Timóteo 3:15, ei, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Ei, para nós, para mim e para você, lembra da neuroplasticidade? Você que tem alguém ainda que não aceitou Jesus, ou que tem um comportamento totalmente errado, e você sabe que a infância dele foi difícil, e às vezes ele vem trazendo isso por toda a sua vida, a solução. Olha o que diz Romanos 12:1-2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional, com razão. Você cultua a Deus com razão. Você sabe que Ele é o autor, o consumador. Você sabe que Ele se entregou na cruz. Isso está na sua mente. Essas conexões que o Senhor deu estão fixas na sua mente. Você sabe que você vai oferecer a Ele um culto racional. Você não vai chegar lá de qualquer maneira e oferecer qualquer culto, não. É um culto racional, um culto com razão. Senhor, eu estou aqui com a minha mente que o Senhor me deu, que parece ser tão complexa, mas ela está aqui livremente para te adorar, para te exaltar, para receber o teu Espírito Santo. Você vai oferecer um culto racional. E continua dizendo assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, pensa comigo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transforma essa mente que muitas vezes lá na infância foi abusada, que muitas vezes lá na infância teve maus tratos, não teve afeto, não teve carinho, ou isso teve de qualquer maneira e cresceu, e essas podas acontecendo na sua mente, na rede neuronal. Ei, transforma, diz assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Isso está falando dos teus neurônios, isso está falando de neuroplasticidade. O Senhor tem poder para transformar. Não desista desse filho, não desista desta criança, não desista do seu esposo. O Senhor pode trazer renovação para a mente dele, para a mente dela. Para quê? Para quê? Oh, maravilha! Glória a Deus! Para quê? Para que proveis, para que experimenteis qual é a boa. Aleluia! Para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer experimentar qual é a boa? Você que passou por uma infância tão difícil. Você que foi vítima de maus tratos. Você que não teve um líder, uma líder que te abraçou, que deu afeto. Você teve um pai bruto, uma mãe bruta, e as tuas conexões cresceram assim, tão derrubadas, tão estragadas. Você que está me escutando, ei, o Senhor diz, para que proveis. Eu quero provar, Senhor. Para que proveis. Qual é a boa? Qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Então, deixe Ele transformar e renovar a sua mente neste momento. Eu te convido a fazer uma oração junto comigo. Vamos orar? E agradecer a Deus por essa oportunidade. E pedir para que o Senhor use os nossos
queridos irmãos e irmãs que vão palestrar ainda nestes dias. Hoje é só o primeiro. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai. Oh, Paizinho querido, amado, soberano, eterno e maravilhoso Deus. Tu que nos desse essa mente, Tu que nos desse todas essas conexões. E eu sei que Tu amas fazer conexões conosco, Senhor. Pai, Você falou nessa palavra em Romanos 12, 1 e 2, para que provamos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus na nossa vida. Eu quero experimentar, eu quero ter a minha mente renovada, a minha mente transformada, os meus neurônios fazendo conexões contigo, Pai. Pai, me ensina a ser uma líder, a uma mãe, uma professora, uma palestrante melhor, para que eu possa alcançar e dar muito afeto, muito estímulo, Senhor, para as nossas crianças, para os nossos filhos. Pai, usa a cada um que está nos ouvindo, Senhor, de maneira poderosa e especial. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados e amadas em Cristo Jesus, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Nesses minutos, nem sei quanto tempo passou, de estarmos aqui falando um pouquinho. Se tiverem alguma dúvida, eu vou estar respondendo ali para vocês, tá bom? Fiquem ligados, todos os dias vai ter um profissional. Amanhã, se eu não me engano, é a missionária Sara Pavês, uma mulher com experiência riquíssima. Depois de amanhã nós vamos ter com a Jéssica, se eu não me engano. Nossa, vocês não podem perder. Eu não vou falar porque vocês não podem perder. Isso é tudo para somar, tá? Somar para o reino, para que a gente venha compartilhar os nossos conhecimentos com vocês. Eu sei que eu preciso aprender mais, eu amo esse tema e vou me dedicar em cada vez a aprender mais, tá bom? A hora que nós pudermos, nós voltamos com uma live. Deus abençoe cada um de vocês, Raquel, Giovana, Elisama, Eliane Correia, a Mari, beijo. A Nelma, a Cíntia, a Camila aqui de pertinho, a Camila, psicopedagoga, também vai estar com uma live, a Tatiane Cristina, a Viviane, a Adriana, a Tati maravilhosa, intercedendo por nós, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Depois eu vou estar lendo os comentários, o que eu puder responder hoje eu respondo, se não no decorrer da semana eu vou respondendo. Fiquem com Deus e que Deus use cada um de vocês de maneira extraordinária, para a honra e glória do nome dele. Amém? Deus abençoe.